Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, não vou me alongar, vou falar bem rápido, vapt-vupt, como eu disse, igual uma 16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. No versículo 17, ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho à salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram para a praça na presença das autoridades. Apresentando-se as autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos pregam costumes que não é permitido receber nem praticar. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhe as roupas, mandaram bater, açoitá-los com varas. Havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Vou falar sem microfone, que todo mundo me ouvindo bem? Amém. Aqui vai falar a respeito do início de um homem chamado Saulo. Vou falar só um pouquinho para a gente poder entender aonde que eu quero chegar. Saulo foi um homem a qual ele perseguia os cristãos. Saulo, ele era um homem a qual ele não acreditava no poder de transformação do próprio Deus. E certa feita, Saulo, as pessoas tinham medo de se aproximar de Saulo. Tinham medo da pessoa chamada Saulo. Mas o próprio Deus enxergou Saulo. O próprio Deus enxergou ele dos altos céus e resolveu transformar a vida de Saulo. E então o próprio Deus, precisando de um canal para poder abençoar e transformar a vida de Saulo, Deus, ele toca no coração de Ananias e fala: Ananias, vai a uma rua chamada direita. E nessa rua chamada direita vai existir um homem que vai chamar Saulo. Você vai chegar lá naquele momento, vai ungir Saulo, e a partir daquele momento o homem perseguidor, o homem a qual as pessoas tinham medo, deixará de ser chamado Saulo, e esse homem chamará Paulo. Estão me entendendo? Glória a Jesus. Então, o homem que era perseguidor, agora começa a fazer parte do ambiente cristão, começa a propagar o evangelho do próprio Cristo, e as pessoas deixam de ter medo de Paulo, e Paulo começa então a ganhar muitas almas, e o ministério de Paulo começa a crescer. O ministério de Paulo tem uma explosão de crescimento, e quantas das vezes na nossa vida também é assim. Deus pega aquele que não é nada, Deus pega aquele que é baixinho, aquele que é pequenininho, e coloca ele numa posição de destaque. Deus pega aquele que não é ninguém e faz passar a ser. Deus pega muitas das vezes um traficante, Deus pega um drogado, uma pessoa que ninguém acredita, e Deus transforma a sua vida de forma que essa pessoa agora se torne referência. Amém, Jesus. E nós cremos nesse Deus, nós cremos no Deus que um dia pegou um desviado lá fora e colocou aqui para servir e adorar. Nós cremos nos Deus que um dia nós vemos a pessoa caída bêbada, jogada nos bancos das praças, e hoje verdadeiros e grandes homens e mulheres de Deus. E foi assim a vida de Paulo. Antes era Saulo, antes matava e perseguia, agora tem uma grande chamada ministerial. Oh, maravilhoso Deus! Eu creio no Deus que pode transformar esse bairro. Eu creio no Deus que pode transformar essa nação. Eu creio no Deus que quando o homem diz não vai dar em nada, não é ninguém, eu creio no Deus que pega, transforma, faz de novo e coloca de pé. Eu creio no Deus que transforma vidas. Aleluia. Amém? Quantos muitas das vezes chegaram aqui desacreditados? Quantos muitas das vezes, aqui eu quero dizer na igreja em geral, quantas pessoas estão dentro da igreja, muitas das vezes chegaram e as pessoas parecem que nem as percebem.
E de repente o próprio Deus pega essa pessoa, transforma, e essa pessoa vira canal para abençoar aqueles que já estavam. Eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus que faz milagre. E então o ministério de Paulo começa a crescer. E Paulo começa a pregar, e Paulo começa a fazer, e começa a acontecer, e a igreja de Paulo começa a ter uma explosão de crescimento. A carta que eu estou lendo é carta de Atos. Então Paulo, de repente, ele vai e implanta uma igreja, a igreja de Corinto, assim como implanta também outras igrejas, e ele começa, Paulo ainda não fica estabelecido dentro de uma igreja. Paulo ele vai viajando e implantando igreja. Aonde ele passa, ele vai implantando igreja. Aonde Paulo passa, ele vai falando do amor de Cristo. É isso que é implantar a igreja. Aonde Paulo passa, ele vai falando: ei, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus cura, Jesus liberta. E ali então nasce grandes igrejas em diferentes partes. E então a carta de Paulo, a 1 Coríntios, vai dizer que Paulo então, o seu ministério tem uma explosão em crescimento. E Paulo ele precisa de algumas pessoas para poder acompanhar nessa chamada ministerial. O que eu entendo com isso? Que sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Se o pastor andar sozinho, não vai a lugar nenhum. Se eu andar sozinho, não vou a lugar nenhum. Se você andar sozinho, não vai a lugar nenhum. E então Paulo ele começa a pegar alguns aliados, algumas pessoas que compactuam da mesma ideia. E então vai falar que Paulo, o próprio Deus separa, se eu não me engano é Barnabé, e não lembro se era Tiago, mas enfim, Barnabé era certo, separa João Marcos. E separa João Marcos, separa Barnabé, e monta uma equipe com Paulo. E de repente cada um toma o seu rumo, e vai dizer então que o próprio Paulo, passando e pregando pela Ásia, o próprio Deus o apresenta Silas. E então o ministério de Paulo e Silas dá muito certo. Paulo e Silas juntos começa a dar tudo muito certo. Com medo de derrubar ali, pisar na guitarra, mas assim, eu vi que tá bem. Glória a Jesus, vai cair. É convivência, né? Mas, então, ou seja, o ministério de Paulo e Silas começa a dar muito certo. E então eles começam a pregar na Ásia, na Oceania. E eles começam a pregar, e de repente eles passam por Roma. E dentro de Roma, os costumes eram diferentes. Por exemplo, se entrar alguém ali endemoniado, a gente está na Ásia, e entrou, o que vai acontecer? A gente automaticamente vai pensar: opa, tem que repreender. É mais ou menos isso, é assim que funciona. Entrou alguém, essa pessoa precisa de uma libertação, o instrumento somos nós. Só que o costume de Roma era diferente. Essas coisas não agradavam aos senhores de Roma, porque as pessoas usavam dos dons das trevas para poder ganhar dinheiro. E então Paulo está em Roma, ele e Silas, e vai dizer então que andava atrás dele uma pessoa sempre assim, uma mulher, e ela chegava e falava assim: ei, veja que esses são homens de Deus, veja que esse daí é homem de Deus, ó, Paulo e Silas estão de parabéns. Paulo e Silas, nossa, eles são os caras. Vou falar assim para todo mundo poder entender, né? Uma linguagem bem popular. Paulo e Silas, eles são os caras. Olha só onde Paulo e Silas acontece mesmo. Tu viu a igreja que Paulo e Silas encontrou? Tinha 5.000 mesmo. Mais ou menos isso. Então, o que eu entendo com essa visão? Que Satanás, ele é sujo. Satanás, ele é ardiloso. Se ele não consegue te derrubar falando o quanto você é ruim, o quanto você é fraco, ele vai colocar o teu ego lá em cima. Tem um golpe, vem cá, pastor, por favor. Tem um golpe de judô, que ele é mais... Poxa, eu estou gostando de agora ficar ensinando, né? Tem um golpe de judô, jiu-jitsu, né? Briga de rua, que é o famoso bandão. Vem pra cá, Paulinho, para todo mundo poder te ver, que elas também conseguem te ver. Que é o famoso bandão. Segura, irmão. E Satanás, ele usa disso. Primeiramente, ele tenta te derrubar. Ele tenta te passar uma rasteira. Você não é ninguém. Você não vai conseguir. Você não vai a lugar nenhum. Ele tenta te dar uma rasteira.
Nós somos fortes, nós resistimos. E Satanás, ele pensa nisso. Então o que ele faz? Se ele não consegue te derrubar, ele começa a te puxar para frente. Ele começa a te colocar lá em cima. Obrigado. Ou seja, e então Satanás, vendo isso, começa então a trabalhar na mente de Paulo e Silas. E começa a falar. Aí levanta uma mulher usada por demônios, ela tinha o dom de adivinhação. E começa a falar, Paulo e Silas era isso, Paulo e Silas, nossa, eles eram os caras, meu irmão. Paulo e Silas, já viu? Tem gente que é assim, poxa, o pastor tal é cara, pastor tal, meu irmão, sem Deus ele não é ninguém. É verdade. Poxa, o cantor tal, nossa, o cantor, sem Deus, meu irmão. O que faz diferença não é o talento que ele tem, o que faz diferença é o dom que ele usa. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. O que faz diferença não é a característica física. É aqui dentro que faz a diferença. Não adianta ter uma voz bonita se ficar no teto da igreja. Não adianta ser um exímio pregador, um ótimo pregador, se quando ele prega, ele está pregando só para poder inflar o ego. E então Satanás, ele usa essa mulher para poder... E Paulo, ele logo percebe. E então Paulo, na mesma hora, já até imagina. Na hora que aquela mulher vem, Paulo já passa a mão na testa dela, porque crente é assim, é meio louco, né? Do nada, eles fazem um negócio de doido, já passa a mão na testa e fala, sai, João! Em nome de Jesus. Mais ou menos isso. E aquela mulher cai endemoniada e expulsam os espíritos ruins, espíritos malignos dela, e aquela mulher, ela é liberta. Só que essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela tinha um espírito de adivinhação. Aí tem gente que anda revelando por aí. Não sou contra a revelação, mas julga a profecia. Julga a profecia. Veja o que estão falando. Veja qual é a revelação que estão, proferindo para você. Veja se é da parte de Deus. Sinta se o Espírito testifica. Aí aquela mulher então, ela usava dos seus dons malignos. Ela era escrava. Então ela usa dos seus dons malignos para poder ganhar dinheiro para os seus senhores. E os seus senhores, vendo então que aquele dom de adivinhação dela tinha saído, manda prender Paulo e Silas. E Paulo e Silas é aprisionado. Mas antes de ser aprisionado, primeiro eles são açoitados. Primeiro eles são humilhados. Primeiro eles são colocados lá embaixo, porque a palavra de Deus vai dizer que foi em lugar público, se eu não me engano, em praça pública. Antes de alguém vir e te matar, te cortar logo de uma vez, primeiro ela vai querer te colocar lá embaixo. Primeiro ela vai querer te humilhar bastante, vai querer te pisar bastante. Ei, querido, mas acredite no Deus que você serve. Glória a Deus. Tem um louvor que diz, o Deus que você serve tem poder e vai você levar. Mais ou menos isso, né? Vai te levantar. É mais ou menos isso. Ainda que as pessoas te coloquem lá embaixo. Ei, querido, Deus vai te levantar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então Paulo e Silas é aprisionado, é colocado dentro de uma prisão. Para mim poder encerrar, pastor, por causa da ceia. Outro dia eu falo mais calmo. E é colocado na prisão. E a palavra de Deus vai dizer que eles estavam aprisionados. E Paulo e Silas em uma prisão, em uma grade, em uma cela. E tantos outros presos em outras celas. Eu já imagino Paulo e Silas machucados. Eu já imagino eles, talvez não desanimados, mas eu imagino eles debilitados. Mas eles criam no Deus vivo. Eles criam no Deus que podia quebrar as cadeias. E então Paulo se une a Silas e fala assim, ei Paulo, Silas falando para Paulo, ei Paulo, eu não posso fazer nada. Aí Silas fala assim, aí Paulo fala assim, Silas, eu também não posso fazer nada. Aí de repente ele fala assim, mas a gente pode orar. Muitas das vezes nós estamos assim, diante dos nossos problemas, diante das nossas circunstâncias. Nós já não temos mais forças para fazer nada, porque já pisaram, já bateram, já humilharam. Mas a gente pode orar. É verdade. Aí Paulo de repente vem cá, Rafael, por favor. Deixa eu te usar. Glória a Jesus, é que eu estou animado para fazer o teatrinho.
Aí Paulo e Silas aqui dentro da prisão, prisionados. De repente Paulo gruda aqui em Silas. Eu sou Paulo, Rafael é Silas. Quem parece mais que Paulo e quem parece mais que Silas? E de repente a palavra de Deus vai dizer que enquanto Paulo orava, Silas cantava. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Enquanto Paulo orava, Silas cantava. Aí eu imagino Paulo cantando. Mais uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Aí Silas começava, esse vai quebrando toda a corrente, vai quebrando prisão, vai quebrando muralha, vai quebrando cadeia. Aí Paulo falava assim, já inverti a ordem, era Paulo que orava, mas agora Paulo está cantando. Aí Paulo falava assim, Deus está neste lugar, neste lugar. Aí Silas orava, vai Paulo, vai Paulo não, vai Deus, quebra as cadeias, Senhor, tu está nesse lugar, Silas está falando que tu está nesse lugar. Você está entendendo? Obrigado, Rafael. Você está entendendo o que eu quero dizer? É por isso que é melhor serem dois do que serem um. É por isso que eu disse lá no início da pregação, ei querido, não ande sozinho. Procure alguém para poder você se apoiar, porque quando você estiver caído, essa pessoa vai te incentivar a te colocar de pé. Quando essa pessoa deixar você cair, você vai incentivar ela a colocar de pé. Está entendendo, Raquel? Por que a gente tem que andar assim? Porque o dia que você estiver fraca, você vai ter mim para se apoiar. E o dia que eu estiver fraco, eu vou ter você para poder me dar aquela moral. Ô, glória! Está entendendo? Priscila, por que a gente tem que andar junto? É porque o dia que ela estiver fraca, eu vou falar, vem cá, meu amor. Eu preciso te apoiar. E o dia que eu estiver fraca, ela vai falar assim, vem cá, meu lindão. Eu estou contigo. É por isso que é melhor serem dois do que um, porque enquanto você está cantando, a outra pessoa está orando. E enquanto ela está orando, você está cantando. E de repente, as cadeias, as grades começam a se mover. Começa a acontecer, o carcereiro ele fica doido, o carcereiro ele já fica desesperado. O que está acontecendo? E Paulo está lá. Fica Jesus, mais um pouco. Paulo é pentecostal. Porque geralmente quem vem lá do mundão, geralmente é pentecostal, não é, irmão? Aí, não vai, aí Silas fala, calma aí. Aí Silas fala assim, calma. E Silas está lá. Ah, Jesus, toma conta de Paulo. Meu Deus, esse homem já está doido aqui do meu lado, o negócio está tremendo. Ô, Jesus, eu estou com Paulo, Senhor, manda fogo. E de repente começa a tremer tudo. E as cadeias caem por terra. Ai, nome de Jesus, Eita maravilha, pentecostal, pastor. Eita, Jesus. Então o que eu quero te dizer, para mim poder finalizar a pessoa, por mim você tem mais música, já peguei. Encontre alguém, abrace alguém, que quando você precisar, ela vai estar pronta para poder te abraçar. É, Jesus. Meu Deus. Colhe com alguém que quando você estiver fraco, ela vai chegar e vai falar, seja forte, estou contigo. Veja as suas amizades, veja quem são os seus colegas. Apoie-se em quem verdadeiramente vai te dar conselhos bons. Que quando você não tiver força mais para orar, essa pessoa vai chegar, vai te abraçar e vai falar, ei, eu oro contigo. Apoie pessoas que quando você não tiver mais forças para cantar, ela vai chegar, ei, deixa eu cantar um hino para você. Está entendendo o que o próprio Deus está dizendo para você nessa manhã? Ei, querido, apoie em mim. Apoie-se em mim. E você vai ver as cadeias quebrarem, as muralhas caírem, e você vai ver o sobrenatural acontecer. Amém, irmão? Vamos colocar de pé, glória a Jesus. Amém, irmão? Esse sino está ótimo. Eita, Jesus, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Eita, você pode sentir a presença de Deus nesse lugar. Aleluia, Deus, a presença tão gostosa, está falando tão bom. Traga essa atmosfera mais uma vez para dentro de você. Traz essa
essa atmosfera mais uma vez, sinta algo bom, esqueça as coisas negativas. Imagine que neste momento agora você está do lado de Paulo e Silas, dentro daquelas cadeias, e Paulo está cantando e Silas orando, e Silas cantando e Paulo orando, e de repente as cadeias começam a abrir, e as coisas boas começam a acontecer. Ei, querido, começa a trazer à memória mais uma vez aquilo que te traz esperança. É um conselho bíblico. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga nesse momento coisas boas. Pense em algo, coisas boas. Pense mais uma vez no Espírito Santo fazendo mover você cheio da graça de Deus, você profetizando. Você não se aguentando de pé, falando em mistério. Começa a mentalizar, sabe, naquela pessoa que muitas outras não deram nada. Pelo jeito eu estou falando para cristão aqui, para crente. Pense naquela pessoa talvez que hoje a própria família talvez olhe e fale assim: poxa, esse daí não vai dar em nada. Esse daí não vai a lugar nenhum. Nós já desacreditamos nele. Começa a mentalizar agora o próprio Deus e falando: ei, sou eu que cuido de tudo. Fica tranquilo, fica tranquilo. E agora começa a imaginar o próprio Deus fazendo a obra. O próprio Deus trazendo a transformação e dizendo: ei, já não é mais Saulo, agora é Paulo. E o ministério vai crescer, o ministério vai aflorar, vai ter transformação, a sua vida vai ser transformada, porque eu acredito no Deus que transforma, eu acredito no Deus que liberta, eu acredito no Deus que faz milagre. Se você não acredita, querido, não precisa pensar nisso. Pela tua fé, pense pela minha fé. Eu creio na transformação do teu familiar. Eu creio na transformação do teu marido, do teu filho, do teu esposo, do teu colega. Eu creio na transformação. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, eu creio na transformação. Eu creio, ó Pai, no Deus que liberta, no Deus que faz, no Deus que é poderoso. Senhor, então em nome de Jesus eu te peço, Deus, ó Pai, traz o conforto, traz, Jesus, à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E se existe alguém aqui nesta manhã, Pai, que se encontra, Jesus, muitas das vezes aprisionado, que outras pessoas chegaram e falaram: não vai a lugar nenhum. Meu Deus! Se existe alguém aqui que nesta manhã ouviu de um outro alguém, Senhor: ah, fulano não vai a lugar nenhum, não. Ei, Jesus, eu venho te pedir, ó Pai, que tu venha nesta manhã falar no seu coração que a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Aleluia, meu Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos nesta manhã. Nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos, Jesus, por este momento que nós passamos aqui em comunhão. Que enquanto o irmão do nosso lado cantava, nós orávamos. E enquanto nós orávamos, ele cantava. Nós te agradecemos por este momento, Senhor. Em nome de Jesus. A última palavra é tua, Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Jesus. Amém, irmão? Amém. Glória a Jesus. As palmas de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito feliz com essa palavra que eu acredito que ela transbordou o teu coração. Desde o início do culto nós estamos falando de um fluir, do fluir de um rio, do fluir de uma presença. Eu acredito que a palavra ela fluiu dentro de você, transformando algo, mudando algo e fazendo com que você talvez, todo remexido e entendesse: oh, eu preciso de alguém comigo, eu preciso andar lado a lado com Cristo. Precisamos andar lado a lado com Cristo? Sim. Mas também precisamos ter alguém que no momento difícil vai ser Cristo na nossa vida, para te levantar. Vai ser Cristo na nossa vida, para do seu lado poder cantar e aquele louvor mexer contigo, para na hora que da sua dificuldade maior, Ele poder colocar as mãos sobre você e em nome de Jesus
orar e te abençoar, orar, te dar a palavra para te motivar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.